Alô, acho que melhor. Acho que não estava ligado. Novamente, boa noite a todos. Então, vamos lá com a nossa palestrinha. Essa palestra é mais um esclarecimento, tá? Não é pela demanda da casa, tanto na segunda-feira, apometria, na terça, magnetismo e teriatria, e na sexta-feira, percebemos que tem uma grande procura de pessoas com depressão, dos variados graus. Então eu peguei essa palestra sobre depressão para um esclarecimento. Ela é baseada numa palestra do Dr. Jaider Rodrigues de Paula, que ele é psiquiatra, da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Então ele começa assim: a depressão é um transtorno de humor. Transtorno de humor. Não é aquele baixo astral, não é aquela tristeza passageira que a gente tem, às vezes, no dia a dia, aparece um probleminha, tu fica meio chateado, mas é uma coisa assim que no final do dia já desaparece, ou no máximo fica mais um dia ou dois, pronto. Nós já estamos, com todas as forças novamente para continuar a luta. Então não é essa tristezinha do cotidiano. É uma enfermidade, tá? Muito marcante, de alteração de humor, longa e profunda tristeza, passa por um estágio de desencorajamento, levando ao sofrimento íntimo profundo e desesperança. Falta de fé em Deus, em si próprio e na vida. Para o depressivo, tudo é difícil, tudo é problemático e tudo é cansativo. É muito horrível essa energia, porque eu fiquei vibrando nessa energia de depressão umas 2 semanas atrás. E ela é horrível. Há um dia maravilhoso lá fora, com o sol, os filhos colocando música alegre, e tu não consegue sair daquela energia que ela te põe para baixo. A ciência médica, ela não tem claramente, ela não sabe de onde é que vem a depressão. Ela não tem, vamos dizer assim, a depressão vem disso, disso, disso. Ela tem alguns pontos, que ela acha que é o distúrbio dos neurotransmissores, que é uma parte química que o cérebro necessita, que tem relação ao nosso sistema nervoso central. Pode ser também herança genética, da pressão social, da nossa correria, o estresse social, frustrações, perdas precoces importantes e outras mais. Só que assim, nesse terreiro, essa noite, estamos todos nós aqui, muitos de nós já passaram por essas perdas importantes, pressão social, nós passamos todos os dias, só que alguns entram num processo de depressão e outros não. Então a regra não é uma regra rígida, porque uns tem essa tendência de ficar depressivo e outros não. Ninguém fica depressivo porque quer, depressão não é um resultado de má vontade da pessoa. Eu não quero trabalhar hoje, eu estou depressivo. Não é isso. Nem é sinal de fraqueza de caráter. Então, assim, não é algo consciente. O depressivo, ele não tem consciência que ele está entrando nesse estado. E a depressão, ela tem vários graus. Ela tem aquela tristeza que vai de semana em semana. Se tu não abrir o olho, tu entra numa depressão legal. A dor humana, que é um estágio de angústia verdadeiramente intensa e dramática. Alguns espiritualistas chamam a noite negra da alma. O que quer dizer isso? O ego, que é a nossa personalidade aqui, que só quer o bem bom da gente, ele só quer as facilidades, ele só quer os prazeres, ele só quer a alegria. Quando ele vê a coisa apertar, ele cai fora. Gente, ele cai fora. E aí a alma, que é o nosso espírito eterno, está lá, tentando levantar a gente, para a gente poder passar por essa situação. E o ego, não, ele quer facilidade. Então só vem pensamento ruim na nossa cabeça. Só pensamento ruim. Numa visão espiritual, podemos afirmar que o depressivo, ele
Se nós acreditarmos em vidas passadas, em reencarnação, ele viveu algum fato agravante, um fato de grande perturbação numa vida passada. Aí esse fato, que não é o fato em si, mas a energia desse fato, ela está no nosso perispírito e ela precisa ser expurgada, ela precisa colocar para fora. E o mata-borrão é o nosso último corpo, que é o corpo físico. Para quem não sabe, nós temos em cada encarnação 4 corpos provisórios, que é o mental inferior, o corpo astral emocional, o corpo etérico e o corpo físico. O corpo físico é o último. Então toda energia negativa que nós acumulamos em outras vidas, num momento ou outro, ele tem que ser expurgado pelo corpo físico. Aí vão a origem da maioria das doenças. Então o que acontece? Numa determinada idade que aconteceu aquele fato agravante numa vida lá passada, em 1500, esse fato, na mesma idade, aparece um gatilho que tu inconscientemente te liga com aquilo. E aí tu começa a entrar num processo de tristeza e tu não sabe de onde é que é essa tristeza. Tu não tem consciência disso. Mas isso está tomando conta do teu ser. Então as duas grandes características de um depressivo, e é característica inconsciente, ele não faz isso por querer, é o egoísmo e a agressividade. Por que é o egoísmo? O egoísmo porque ele crê que a sua dor é a maior dor do mundo. Ninguém sabe do que ele está passando. Só ele sabe dessa dor. E a agressividade está voltada para si próprio, para ele mesmo, que é o suicídio. Essa semana eu tive uma notícia de uma amiga do meu filho, deve ter uns seus 23, 24 anos, que tentou suicídio. Tomou um daréu de remédio, está no hospital. Então as coisas vêm vindo, chega para o médium, dependendo da palestra que ele está fazendo, que eu disse, justamente a palestra que eu estou fazendo. Então ela chegou num estado, o depressivo tem um estado que ele não se desabafa, ele começa a guardar dentro de si, que a única coisa que ele pensa é suicídio. Vou acabar com isso, porque isso aí é a pior energia, a pior dor, então eu vou acabar. Então é uma agressividade para ele mesmo. E aí ele não pensa nos outros, ele não pensa na família, ele não pensa nos amigos, ele não pensa em ninguém. E aí é o egoísmo. Ele não pensa na dor que os outros vão passar pela falta dele. Que todos da nossa família faz falta para nós. Né? As outras características que aparecem, intensos conflitos íntimos, é aquela sensação de vazio existencial, então precisa de uma fé, precisa de uma religião, precisa algo, né, que alimente esse vazio, né, e aí a pessoa se isola, ela se descuida afetivamente dela, totalmente, se descuida daqueles que a amam, o depressivo não quer falar com aqueles que estão mais perto dele. E a dor dele é a maior dor, é todos os sofrimentos juntos. Outra característica é perda de interesse ou prazer nas atividades habituais. O simples, gente, tomar banho, higiene pessoal. A pessoa que está em depressão, ela não quer se arrumar, ela não quer se pintar, se vestir. Ela só coloca roupas escuras. E a vida afetiva e sexual, então, nem pensar. Então, assim, há um total, vamos dizer assim, desprazer de viver. Dificuldades de tomar decisões, as decisões mais simples, tipo sorvete de creme de chocolate, ou que roupa eu vou colocar hoje. Então, as decisões mais simples é de grande dificuldade, pede sempre orientação para o outro. Os extremos, insônia e sonolência. À noite, insônia. Essas características, não é que todo mundo tem todas as características. Alguns têm algumas, outras têm outras. Então, vamos lá. Insônia à noite. O que acontece? Perde o sono e fica ruminando seus pensamentos. Tudo é negativo. Tudo é ruim. Tudo é pesadelo. E aquilo ele fica ruminando e não dorme. Pode acontecer durante o dia dormir. Por quê? Passa o tempo todo dormindo porque ele quer fugir da vida cotidiana. Ele quer fugir
dos problemas cotidianos nossos, que estão na nossa caminhada e que são fáceis da gente lidar. Perda do apetite, a comida não tem gosto, ou se tem gosto e cheiro, são horríveis, que dá ânsia de vômito. Alegria, sem alegria de viver, a vida fica sem cor, sem perfume, então assim, é tudo cinza. Esgotamento físico, então não tem disposição para nada, nem para comer, nem para tomar banho, nem para arrumar a cama, nem para sair da cama, então assim. E novamente, pensamento suicida. Então a criatura, ela chega ao desespero tão palpável que para ela a única saída para suportar a dor que ela está sentindo é o suicídio, é não estar mais vivendo. A autoestima totalmente comprometida. Então tudo para ele é o inferior, ele é ruim. Então ele se julga o pior do ser da face da terra. A baixa autoestima o induz à autopiedade, ele é vítima. Gente, assim, ó, não é condenar essas características. Isso é uma coisa consciente. O estado energético de um depressivo leva a agir dessa maneira. Autoacusação, sentimentos de feiura, de fracasso, de inutilidade, de incompetência, de impotência, de rejeição, de falta assim, de visão para o futuro. Então, todos esses adjetivos degradantes, o depressivo passa por ele. Bom, pessoal, isso aí é um quadro de um depressivo. Qual seria o tratamento? O tratamento tem que ser o mais abrangente possível. Ele tem que abranger o corpo físico e os outros corpos, etérico, astral e mental. Na sua totalidade. Como nós falamos aqui, um tratamento holístico. Então, para efeitos didáticos, e vamos direto no assunto. O que um depressivo necessita? Se alguém tem conhecimento de algum depressivo, o depressivo não pede ajuda, gente. Ele precisa de uma ajuda exterior para tirar ele daquele estado e a partir daí ele poder caminhar, porque a estrada é dele, quem tem que mudar é ele. Mas ele precisa de uma ajuda externa. Então precisa de médico, psicólogo, um tratamento social e espiritual, principalmente espiritual, mas não é o único. Não pode ser só espiritual e deixar os outros de lado. Então, médico, nas fases, necessita de uma ajuda de um médico para o uso de antidepressivos. Por que o uso de antidepressivos? Já ouvimos muito dizer, mas dopa a gente, eu passo o dia inteiro dormindo. É necessário o uso de antidepressivo. Chá, que tem vários chás, não vai fazer o papel de uso do antidepressivo numa fase aguda. Nós não podemos brincar com um depressivo, com um chazinho. Precisa entrar com remédios. Por quê? Porque alguns neurotransmissores estão envolvidos na depressão, tais como... É uma palestra de um médico psiquiatra. Noradrenalina, serotonina, dopamina e outros. Esses antidepressivos, eles vão estabelecer uma harmonia químico-cerebral na pessoa, melhorando o humor do paciente. Então, esses antidepressivos vão corrigir essa falha química que o cérebro está exigindo. E aí, ele vai impedir esses antidepressivos a ter uma sensação de coisa ruim. Ele vai ter uma sensação de bem-estar. Só que essa sensação de bem-estar não vai dar no segundo dia tomando antidepressivo. Isso leva semanas. Se por acaso o paciente está se sentindo muito, vamos dizer assim, trancado com esses antidepressivos, ele tem que voltar no médico. Por quê? Esses antidepressivos, eles precisam de estar com um tipo de medicamento correto para aquilo que a pessoa está sofrendo e a dosagem ideal.
Então, se a pessoa anda muito, vamos dizer assim, dormindo, que ela anda muito dopada, ela tem que retornar no seu médico e conversar com ele, para ele, vamos dizer assim, ó, dosar o medicamento, mas nunca parar. Se for interrompida, como acontece em muitos casos, o que acontece? Efeito rebote. Aí a pessoa vai ter uma outra depressão, talvez até pior, angústia, sofrimento íntimo, vão retornar. Não pode, de espécie alguma, parar com medicamentos sem falar com o médico. Quem autoriza é o médico. Se é medicamento demais que está sendo dopada, volta ao médico e conversa com ele. Se a medicação for com um tratamento, junto com um tratamento psicológico, 10. Por quê? O paciente ele vai poder verbalizar suas dores, ele vai compreender o que ele está passando no seu íntimo. Quais as condições que ele tem para descobrir o seu sofrimento, o que ele passa por isso. E trabalhar esses sofrimentos, os seus conflitos, e aprender a cultivar esperança. Porque um depressivo é tudo negativo. Todo fato na vida da gente, pessoal, tem um lado bom e um lado ruim. Cabe nós nos ligar a qual lado que nós vamos dar mais força. E o depressivo se liga sempre para o lado mais negativo, sempre para o negativo. Então o psicólogo ele vai mostrar esse lado positivo da vida, vai colocar colorido na vida do paciente. O tratamento espiritual, com certeza. Por quê? A pessoa está com um quadro pesado energeticamente. Ela está vibrando no negativo. E por sintonia, nós vamos agregar no nosso campo energético espíritos que sofrem a mesma coisa, que estão com as mesmas dores, agravando o quadro. Então é necessário passes, orientações, magnetismo, numa casa espírita, numa casa de umbanda, numa casa espiritualista, aonde a pessoa se sinta bem, se sinta, vamos dizer assim, amparada. Oração, gente. Pensamento negativo, Pai Nosso, Ave Maria, vai com oração. Vai com oração, porque a oração na mente, tu não vai pensar em coisa ruim. Lembrando que a família tem que estar unida para resgatar essa pessoa, esse integrante. Então, Evangelho no Lar, com a família participando, muito bom. E o social. Quando nós vemos outra pessoa numa situação mais difícil para a gente, nós, estou olhando para o meu umbigo, chorando para minhas coisas tão pequeninas, olha aquele lá que não tem nem comida na mesa. Então, assim, a gente começa a ver que tem outras pessoas que sofrem muito mais do que a gente. Então, é necessário sair do mundo nosso, parar de olhar para o umbigo e prestar ajuda a quem necessita. Então, ajudar os outros nos fortalece espiritualmente. Trabalho voluntário. Essa semana eu ouvi, semanas atrás eu vi na TV Gaúcha que uma pessoa abriu num bairro nosso aqui de Porto Alegre, que eu não me lembro qual que é, e abriu para tirar as crianças da rua. Então, estão angariando pessoas que tenham um tempo disponível para lá assinar, jogar futebol, fazer colagem, tudo aquilo que os talentos nossos dedicar para aqueles ensinar, passar adiante o que a gente já sabe, né? Então, isso muda, mexe, a gente sai do nosso mundinho, muda a nossa rotina, e isso para o depressivo é muito bom. Então, realizar trabalhos filantrópicos, ajuda a populações carentes, exercícios físicos, caminhada, vai, como diz os antigos, né? Para um depressivo, nada como um tanque de roupa, né? Mas o que quer dizer? Exercícios. Porque exercício vai mexer com toda a química do nosso organismo. Então vai correr, vai fazer ginástica, sai
do quarto, sai da casa, vai viver. E isso é um processo devagar, com todos esses passos, o médico, o psicólogo, o social e espiritual. Finalizando a palestra, vamos pensar assim, gente, a tristeza bate a gente, né? Principalmente no nosso mundo aí que tá, pô, tu pensa assim, não, agora chegamos no fundo do poço, mas quando tu vê tem mais um degrau embaixo, mais coisas ruins acontecem, né? E a gente não pode se envolver nessa energia muito densa, mas às vezes a gente não consegue e bate a desesperança, bate a tristeza. Não deixa a tristeza se instalar na mente, no emocional da gente. Ficou triste 1, 2, 3 dias, pá, leva que gente fica ao conhecimento, se antenar, vão pegar um sol, vão abraçar uma árvore, colocar os pés no chão, vão assistir coisas alegres, mas não deixa a tristeza se instalar, porque o quadro se agrava e para sair daí a coisa fica muito mais difícil. Não que não sai, claro que sai, mas fica muito mais difícil. Outra dica, alimentação. Tá? Eu andei dando uma pesquisada e descobri assim, que a banana reduz a ansiedade e auxilia, né, a esse processo todo, né, de depressão. Né? Então vamos comer banana. O mel é estimulante de serotonina, que é o que eu falei, que é o que precisa, a química aquela, que os também vão ajudar a completar. Né? O alface é bom, combate o cansaço. O espinafre tem vitamina A, C e complexo B. Então, vitaminas, alimentação mais natural possível. E é isso, pessoal. Então agora nós vamos passar para o nosso ritual. Espero que a palestra tenha esclarecido um pouco. Aqueles que conhecem alguém que está passando por processo de tristeza, dão ajuda, porque a gente não sabe, né? E é para o aprendizado para nós mesmos, né, tá? Então agora nós vamos passar para o ritual do fogo. Eu peço ajuda para quem está nas laterais para apagar as luzes aqui de cima para mim, por favor.